Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem, pessoal? Eu estou muito bem, na medida do possível. Deixa eu só ajustar só um pouquinho aqui, aí, só para não essa luz aqui não atrapalhar. Tudo bem com vocês? Acabou agora o Grande Prêmio dos Estados Unidos, tá? Acabou agora o Grande Prêmio dos Estados Unidos, tá? Cara, muito boa essa corrida. Assim, eu confesso para vocês que a corrida sprint me pareceu melhor, para ser muito sincero com vocês. Eu não gostei muito assim da corrida em si. Acho que a corrida sprint ela foi mais cheia de não sei, mas eu gostei muito da corrida, muitas batalhas. É uma pista, cara, que dá todas as condições para isso, né? Uma pista larga, uma pista com muitas oportunidades de ultrapassagens, né? É uma pista moderna, mas muito diferente das convencionais, que não prestam para absolutamente nada, né? Que só seguir um trilheiro ali e é só isso, né? Zero ultrapassagens ou coisa do tipo. Bom, a corrida começa com Stroll, Colapinto, Hamilton, vamos falar dele, Lawson e Russell de pneus duros, tá? O restante todo mundo de pneus médios, tá? Bom, pessoal, o Norris que foi o pole position, tá? Dessa vez eu não vou criticar tanto o Lando Norris, porque é o seguinte, o Lando Norris, assim, ele largou bem, tá? Ele fez uma largada boa, não foi uma largada ruim, só que é o seguinte, o Verstappen ele se atirou mais na primeira curva, né? A primeira curva desse circuito ela é muito pontiaguda, ela é muito fechada, ela é uma subida que vai para uma descida e é uma curva com muita baixa velocidade. Então o Verstappen se atirou, literalmente falando, né? E aí que vem a polêmica, né? Porque esse tiro que ele teve, né? E tudo, né? Esse salto que ele teve, assim, esse tudo ou nada que ele fez, fez o Lando Norris ir para fora da pista, tá? E aí ficou muito esse questionamento, né? E o Lando Norris reclamou e tudo mais, e não teve investigação sobre isso, tá? O Leclerc, cara, P4, né? Ele largou em P4 e aproveitou isso como poucos, tá? Ele aproveitou muito bem, tá? Aproveitou muito bem essa briguinha do Lando Norris e do Verstappen e simplesmente aproveitou e ficou em primeiro e dali não mais saiu, tá? Dali não mais saiu. O Sainz também largou bem, as Ferraris largaram bem. Só que o problema é que, né, tipo assim, né, o que aconteceu ontem com o Leclerc, com o Norris na última volta, quando o Norris perde o ponto de freada na primeira curva, e o Sainz se beneficia, e o Leclerc que fica, que é travado por isso, vamos dizer assim, pelo Lando Norris, aconteceu hoje com o Sainz, né? O Sainz ele foi travado, de certa maneira, com o Verstappen, e era nítido que as Ferraris tinham um ritmo, um excelente ritmo. Eu não vou dizer muito ritmo, porque eu acho que não é para tanto, mas ela tinha um ritmo muito bom nesse grande prêmio, tá? Tanto o Leclerc quanto o Sainz, né? E o Sainz tentava insistentemente ultrapassar o Verstappen com tudo que dava, né? Tudo que dava mesmo, ele ameaçava muito. Já indo ali já na largada, o Alexander Albon ele acaba se atrapalhando um pouco, tá? Eu vou falar um pouco melhor sobre o Alexander Albon, né? Um pouco mais sobre esses pilotos que tiveram novos companheiros de equipe aí, né? Que agora hoje começou o Liam Lawson na Racing Bulls, né? E o Colapinto já está há algum tempo, já está alguns GPs já na Williams, e acho que a gente já pode bater o pé para falar certas coisas desse menino. E o Albon ele se atrapalha, né? Ele trava os pneus na largada e aí bate na Alpine, acho que do Ocon, se eu não estou equivocado, na primeira curva, né? E aí na volta 3, cara, acontece uma coisa inacreditável, assim, porque eu não estou acostumado a ver o Hamilton cometer esse tipo de erro. O Hamilton roda sozinho, rodou sozinho, cara. Eu sinceramente não entendi. Com certeza os haters do Hamilton, né, que são vários, inclusive, vão cair junto com isso, né? Mas realmente foi sim uma certa barbeiragem, vamos chamar assim, né? Ele, inclusive, estava tendo um final de semana para esquecer, né? Largou, fez uma qualificação horrível, né? Tanto é verdade que largou lá atrás, né?
E aí já começou desse jeito, né? É um grande prêmio para esquecer, né? O Hamilton, ele, nos últimos 2 anos, nesse ano e no ano passado, o Hamilton só foi pé frio com esse circuito. No ano passado, eu não fazia vídeos aqui, mas no ano passado o Hamilton, ele conseguiu até ser segundo colocado, mas em compensação ele foi desclassificado, inclusive junto com o Leclerc, né? Porque o carro dele estava com a altura fora do regulamento. Não é a altura, mas a prancha que fica por baixo do carro estava mais gasta do que o normal, do que o permitido, e ele acabou sendo desclassificado, né? Isso porque o carro dele estava mais baixo e tudo, né? Então isso, de certa maneira, colaborou com o desempenho, claro, mas isso também prejudicou uma placa de madeira que tem em todos os carros, né? Enfim, e aí safety car na pista, tá? Desde o GP do Canadá não se tinha safety car, tá, pessoal? E a gente tá falando aí, talvez, acho que da quinta, sexta etapa, alguma coisa assim, não estou muito bem lembrado aqui nesse exato instante, mas já faz um certo tempo, né? Na relargada do safety car, cara, eu vi que o Verstappen, ele foi perfeito na retomada, tá? Eu acho, assim, que foi muito surpreendente e que ele ficou muito próximo do Leclerc. O tempo de reação dele ali, quando o Leclerc impulsionou, né? Que o Leclerc estava ditando o ritmo e tudo, o Verstappen ele foi muito bem, assim, nessa tentativa, assim, de relargar. Ele foi muito bem, esse é um reflexo totalmente em dia do Verstappen, né? Aí beleza, né? Aí o que acontece? Mas aí era evidente que a Ferrari tinha muito mais ritmo. É aí que a gente pensa, né, que aquela briguinha besta que teve entre o Sainz e o Leclerc ontem impediram a Ferrari de mostrar mais potencial ainda. Talvez se não fosse aquela briguinha dos dois, talvez os dois tivessem até batalhado ali para facilmente encher o saco do Verstappen no finalzinho da corrida sprint, né? Para vocês verem, às vezes, assim, como uma disputa, muitas vezes, ela oculta muito o desempenho de um carro, né? Mas, enfim, um excelente ritmo das duas Ferraris, tá? E o Sainz não conseguiu ultrapassar o Verstappen, tá? E, assim, eu notava, cara, uma McLaren muito diferente dos outros grandes prêmios. A impressão que eu sempre tive da McLaren é que ela sempre tinha um melhor carro em mãos, né? E acho que esse é o primeiro final de semana que posso até falar de certa maneira que a McLaren foi o que ela mais sofreu desde que ela passou a andar lá na frente. Eu acho que a McLaren foi um pouco mal nesse quesito, assim, sabe, em desempenho. Eu acho que a McLaren demorou muito para se encontrar. Eu não sei se é questão dos pneus, eu acredito que seja questão dos pneus médios. Eu acho que a McLaren não se achou com esses pneus médios, mas ela se achou melhor com os pneus duros, né? Porque nem o Norris, nem o Piastri foram ameaças, né? Pra ter noção, acho que na narração nem ouvi falar o nome do Piastri, para vocês terem ideia, né? Então, assim, para vocês verem o quanto discreto foi o desempenho da McLaren ali no início da corrida, né? Na volta 9, o Sainz, ele fala de problemas e cheiro de combustível. Sabe aquela sensação quando você tá... Eu imagino que deve ser a mesma sensação que eu tinha quando eu andava, quando eu era menino, claro, né? Lá em 2003, 2004, quando eu andava num Ford Escort Hobby, cheirando a gasolina. Eu até gostava daquele cheiro, né? Não me levem a mal aí pra pensar assim que eu gosto de cheiro de gasolina nem nada, mas assim, o cheiro eu até achava bom aquele cheiro, apesar de que aquele cheiro não é certo de se ter, né? Ele falava, né, que o desempenho, que isso estava acabando com o desempenho dele, e realmente foi o momento em onde o Sainz ele não estava com uma vantagem ali de 2 segundos, 1,5 segundos em relação ao Verstappen, né? Então era nítido que tinha alguma coisa errada com o carro do Sainz. Só que aí ele foi arrumando, né? Na volta 11, cara, o Lawson ele ultrapassa o Alonso, né? E o Alonso não gostou nada disso, né? O Alonso e o Lawson ontem meio que se estranharam. Houve dizeres assim que o Alonso foi conversar com o Liam Lawson e tudo mais. Para ser honesto com você, acho assim, para ser muito honesto com você, acho que o Alonso tem experiência de sobra, né? Para entender que, né, sei lá, eu acho que o Lawson entrou na cabeça do Alonso, né? Alugou um lote na cabeça do Alonso, né? Acho que o Alonso tem experiência suficiente para não precisar ter algum piloto para entrar, né, para fazer lote na cabeça dele, né? Acho que o Alonso né, não precisava disso, né? Mas enfim, né? Aí, inclusive, o Lawson até passou ele. O Lawson, que inclusive fez uma corrida de recuperação, né? Porque
Ele trocou todos os componentes do motor, tá? Ele trocou todos. Imagino que isso com certeza ajuda muito no desempenho, né? Porque todo mundo vai estar com um desempenho menor, tá? Porque vai desgastando, né, as peças do carro. Os carros vão tendo cada vez menos desempenho, né, com desgaste e tudo mais, né? Mas como for, né? Corridaça do Liam Lawson, diga-se de passagem aqui, tá? Na volta 14, o primeiro pit stop, tá? O primeiro pit stop foi de uma Keke Sauber do Zhou Guanyu na volta 14. Na volta 16, o Russell, né? Que também fez o Russell, ele largou lá de trás, tá? O Russell ontem bateu na classificação. Inclusive, ele bateu de um jeito muito semelhante do Hamilton, tá? Assim, na verdade, o Hamilton bateu de um jeito muito semelhante do Russell, tá? Os dois rodaram sozinhos na mesma volta, né? Um foi no sábado, que é o Russell, e hoje foi o Hamilton, né? E aí o Russell, ele resolveu largar, a equipe decidiu largar o Russell no pit lane, né? Começar a corrida no pit lane. Começou com pneus duros, né? E fez uma coisa de recuperação. E aí, numa dessas manobras, ele forçou o Valtteri Bottas, né? Seu antigo adversário de Mercedes e tudo, né? Para disputa de quem ficaria no lugar ali na Mercedes e tudo, para fora da pista, né? Só que, tipo assim, aí eu, na minha humilde opinião, até como eu coloquei aqui no meu comentário aqui, do que eu achei, assim, na minha visão, acho que por muito menos, quer dizer, por muito mais, não, por muito menos, não sei, enfim, mas equivalente, eu diria que o Verstappen fez uma coisa mais ou menos, né, até pior, né, com o Lando Norris e tudo, e não foi punido, né? O Russell foi punido, né? Ele acabou forçando Bottas para fora da pista e acabou sendo punido. Mas assim, mesmo assim, ainda acho que o Russell fez uma excelente corrida de recuperação, tá? Fez uma excelente corrida de recuperação. Na volta 17, duelo Pérez e Tsunoda, tá? Um duelo assim que pairou muito ontem na corrida sprint e agora novamente aqui na corrida de fato, né? Uma grande massa de pilotos para na volta 19, tá? Maioria, como já disse, de pneus médios, né? Parando para colocar pneus duros. A grande aposta é que sem chance de acontecer, de todo mundo parar, sem chance, assim, de conseguir parar só uma vez e tal, né? As equipes grandes conseguiram, né? Claramente que as equipes menores não. Na volta 22, o Sainz, né, é o primeiro dos grandes ali que para e coloca pneus duros para fazer undercut no Verstappen, né? E na volta 22, né, até anotei aqui também, o Colapinto passa o Alonso de maneira espetacular, na minha humilde opinião, né? E aí eu também notava, né, que o Verstappen ele caiu muito seu desempenho, tá? Conforme ia passando o tempo. Cara, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu esperava que o Verstappen fosse sobrar nessa corrida, tá? Eu achava mesmo, de fato, que o Verstappen ia sobrar, porque o desempenho dele, cara, ontem me parecia soberano, me parecia 2023 ali, sabe? Com o controle de toda a situação e tudo. Ele me parecia totalmente no controle. Mas não repetiu mesmo aqui, viu? Ele reclamou na pós-corrida dele também, que o carro estava saindo muito de frente e tudo mais, né? Mas e aí o Norris, pouco a pouco, estava alcançando o Lando Norris, pouco a pouco ele estava alcançando o Verstappen, tá? Na volta 26, o Verstappen é que para e coloca pneus duros, né? O Verstappen, né, que até aquele instante ali estava em segundo lugar, né? E o Sainz, né, antes de parar, estava em terceiro, tentando alcançá-lo, né? Inclusive, talvez eu não tenha falado aqui, né? Porque eu falo um monte de coisa e às vezes acabo me esquecendo. Mas assim, o Sainz estava com problema, mas acabou arrumando logo em seguida, tá? O carro dele tinha voltado ao normal logo depois. Talvez é um modo de condução lá que estava ruim e tudo mais, essas coisas. Mas enfim, então aí na volta 26 o Verstappen coloca pneus duros, tá? E assim, eu também, no meu comentário aqui também, elogiei bastante a atuação do Magnussen, tá? O Magnussen voltando a ter atuações boas, porque o Magnussen nos últimos anos estava sendo uma coisa medíocre, né? Fazendo hora extra na Fórmula 1, tá? Com todo respeito a ele e tudo. Para mim ele é, com certeza, um dos piores pilotos dessa temporada, tá? Mas ele hoje fez uma corrida muito boa, tá? Eu achei a corrida dele muito sólida e tudo, tá passando um monte de gente e tudo mais, tá? Na volta 27, o Leclerc para e coloca pneus duros, tá? E ali ele parou um pouco, ele parou e voltou à frente do Sainz, né? O Sainz, quando o Verstappen para, o Sainz volta à frente.
Sainz volta à frente do Verstappen, tá, pessoal? E ele conseguiu fazer o undercut, né? Inclusive, eu achei até que a Red Bull demorou muito para parar o Verstappen, para ser bem sincero com vocês, tá? Achei muito demorado o tempo em que eles pararam o Verstappen. Eu acho que, para mim, a Red Bull acreditou realmente assim que eles poderiam parar ele algumas voltas depois para ele conseguir recuperar terreno e conseguir ultrapassar o Sainz, que teria muito menos pneus, né? Não sei, eu não sei qual foi a estratégia, mas seja qual for, estratégia errada, com toda certeza, tá? E as McLarens, na verdade, vamos aqui, né? Vamos por ordem, né? O Gasly passou o álbum por fora, tá? E assim, na hora, o Gasly, ele forçou o álbum para fora da pista. É muito normal nessa pista, tá, pessoal? O povo ficar forçando os pilotos para fora da pista. O Gasly passou o álbum por fora e... Na verdade, o Gasly ele passa o álbum por fora, né? Mas assim, de início foi divertido, mas aí depois, voltas depois, ele foi punido. Punido em alguns segundos por conta dessa ultrapassagem por fora, tá? Até ali as McLaren ainda não pararam, tá? A corrida foi nesse trecho aqui, ela foi bem monótona, tá? Na volta 31, pessoal, é isso mesmo? É isso mesmo. Na volta 31, o Leclerc ultrapassa o Piastri, né? O Piastri ainda não havia parado, né? Mas assim que o Leclerc ultrapassa ele, o Piastri já para também, tá? É o único momento, inclusive, um dos únicos momentos assim que viu o Piastri na transmissão, inclusive, né? Na volta 32, o Norris para e coloca pneus duros, tá? Tudo... e olha só, né? A gente nota aqui uma diferença de 6 voltas em relação ao Verstappen, né? Tudo isso... era essa a estratégia que a Red Bull talvez planejava fazer com o Verstappen, com o Sainz, né? Mas era nítido que a Red Bull não tinha ritmo, tá, pessoal? Não tinha ritmo algum, assim, com relação às Ferraris, né? Talvez ele poderia até ali, pau a pau ali com a Red Bull, quer dizer, com a McLaren, mas com a Ferrari sem chance. Na volta 33, na volta 32 o Norris para, na volta 33 o Piastri é quem para, né? E aí a corrida ficou bastante monótona a partir daqui, tá? Norris ia se aproximando aos poucos do Verstappen. Na volta 36, o Tsunoda é punido, de outro piloto punido por forçar outro piloto para fora da pista, que no caso foi Alexander Albon, tá? Ele foi punido. O Tsunoda, né, nitidamente, assim, dando umas sentidazinhas de pressão, né? Agora um novo companheiro de equipe, né? Um novo companheiro de equipe que agora com certeza vai gerar muito mais desempenho, né? Com todo respeito ao Ricardo, mas não dava para fazer comparações, né? Na volta 40, o Colapinto, né, finalmente para e coloca pneus médios. O Colapinto tá fazendo uma corridaça. Eu preciso também fazer esse menino também. Eu acho que dá pra gente sacramentar um pouco mais sobre ele. Só que vamos deixar isso mais pro finalzinho. Na volta 41, o Russell para e coloca pneus médios, tá? O Russell ficou 41 voltas, né, com o mesmo pneu, né? Lembrando que o Russell largou de pneus duros, tá? E aí ele agora estaria com pneus médios, tá? Na volta 42, o Tsunoda, cara, ele roda sozinho na curva 1, tá, pessoal? Vexatório, na minha humilde opinião, né? Ele rodou sozinho, né? Eu diria que isso é pressão, tá? Na minha visão, isso é pressão, tá? É pressão por ter um companheiro de equipe, porque na ocasião, o Lawson, quando ele parou nos boxes, né, para trocar pneu, ele saiu dos boxes à frente do Tsunoda, e o Tsunoda perguntou, mas que porra é essa? Como assim? Como é que pode e tal, né? Aí ele exigindo explicações, a equipe enrolando ele e tudo mais, e pouco depois ele foi lá e rodou sozinho, né? Então, para mim, isso não tem outra coisa a não ser pressão, né? Na volta 44, o Norris já começa a ficar menos de um segundo do Verstappen, já bem próximo, tá? E assim, só que ficou muito nisso, né? E ali na transmissão mostrava muito assim que o Verstappen meio que já estava preparado para isso, né? O Verstappen já sabia que ele não teria condições, tá? Que ele não teria condições assim de sustentar aquela posição por muito tempo, então ele preferiu economizar energia, o sistema de energia do carro dele, justamente para se preparar para essa batalha contra o Lando Norris, para defender a posição dele, né? Porque pro Verstappen tudo que mais interessa nesse momento é se defender do Lando Norris a qualquer custo, né? Ficar à frente do Lando Norris, né?
E aí o que acontece, né, pessoal? Na volta, assim, e eu até acrescentei aqui, né? Eu até acrescentei aqui que o Verstappen ele estava defendendo de forma brilhante, né? Sempre numa curva mais acentuada, ele sempre estava se colocando por dentro, né? E o Verstappen ultrapassar ele por fora, sem chance, né? Acho que essa imposição que um piloto deixa muito clara às vezes, né? Às vezes cada piloto assim tem uma característica, né? E muitas, assim, talvez quando as pessoas duelam com o Verstappen, elas se lembram de alguns detalhes que o Verstappen é capaz de fazer, né? E acho que isso mostra o brilhantismo dele, né? Acho que para mim ele foi perfeito assim na forma de se defender e tudo mais. Tanto é verdade, eu não vi a transmissão comentar isso, tá? Mas eu notei que o Verstappen ele estava começando a fazer um traçado diferente no trecho para a longa reta do circuito, tá? Eu notava que o Verstappen ele fazia a curva um pouco mais por fora. Isso dá uma melhor retomada, isso daria melhor, como é que fala? É tipo assim, tipo um... gente, eu esqueci como é que fala, mas é tipo mais embalo inicial, né? Era primordial ele ter essa retomada, né? Ele ter uma retomada melhor que a do Lando Norris, né? Porque talvez ele faria o centro da curva, ou talvez com até mais velocidade, né? Assim, enfim, né? Mas eu achei muito interessante que ele estava sempre tendo um traçado muito diferente do Lando Norris nesse trecho em específico, né? E aí, na volta 52, acontece a polêmica do fim de semana, né? O Lando Norris ele tenta ultrapassar, né? Ele vai por fora e tudo mais. Só que o Verstappen ele dá aquela deixadinha, né? Ele dá aquela deixadinha assim, meio que, ó, que sim e tal. E aí os dois foram para fora da pista, né? E o Lando Norris ele ultrapassou o Verstappen por fora da pista, né? E aí o que acontece? Eu confesso a vocês que agora eu pós-corrida, estou literalmente pós-corrida aqui, então pode ser que essa informação eu passe errado para vocês. Mas é o seguinte, pouco depois, o engenheiro do Lando Norris avisa para ele assim, depois dessa polêmica, já à frente do Verstappen e tudo mais. É o seguinte, você evita de passar por fora do traçado da pista. Se você fizer isso mais uma vez, você é punido. Então, eu não sei se foi pelo ato da manobra dele em cima do Verstappen, que levou ele à punição, ou se foi mais uma cagada do Lando Norris, enquanto ele já estava após ultrapassar o Verstappen, né? Eu não sei, né? Então, assim, talvez salve... E, assim, acho que talvez eles retirem a punição, não sei como é que vai ser no finalzinho da corrida. Fato é que acho que, para mim, o Verstappen também estava fora da pista, né? Então, os dois estavam fora da pista, né? Então, né? Se fosse uma situação assim, então, onde somente o Lando Norris é que estivesse fora da pista, seria uma coisa, né? Agora, quando o Verstappen e o Lando Norris estavam fora da pista no momento, naquela manobra em específico, eu particularmente não vejo muita razão para ter punido o Lando Norris, não, tá? Inclusive o Jafone, né? Felipe Jafone, que estava na transmissão, ele era comissário e ele falou, ó, não tem como punir o Lando, assim, não nessas palavras, claro, né? Mas assim, é bem difícil punir o Lando Norris aí, justamente porque o Verstappen também estava fora da pista no exato instante, né? Tipo assim, tem essa malícia dos pilotos, né? Os pilotos eles vão sempre embarrigar a curva, né? Porra, os caras não... É uma humilhação se é uma humilhação para nós, meros mortais aqui, se eu tá passado por fora, imagina para esses caras. Imagina pro seu principal adversário e tudo mais. Eu não tô entrando em defesa do Verstappen, não, mas assim, é um instinto que esses caras têm, né? E o Verstappen, né? Já é sabido de todos que o Verstappen claramente tem esse instinto, né? No momento final, finalmente ali da corrida, um duelo muito interessante entre o Russell e o Pérez, tá? Um vai e volta, que a transmissão, não a brasileira, né? Mas a F1 TV não transmitiu muito claramente o duelo ali do Russell e do Pérez, que é uma troca de posições ali naquele negócio de posições lá dos pilotos, né? E aí, né? Enfim. E aí o que acontece, né, senhores? Vitória do nosso querido Charles Leclerc, tá? E o Lando Norris, uma volta, agora não tô lembrando agora quantas voltas foi que falou, é noticiado que ele foi punido em 5 segundos, tá?
Quando ele cruzou a linha de chegada, ele estava a 4 pontos... A 4, deixa eu ver aqui só um instantinho aqui, senhores. O Lando Norris, ele estava a 4 pontos... Como é que é? Ele está... isso, ele estava a 4.6 com relação ao Verstappen, né? Ai, complicado, né? Então, assim, e aí... Charles Leclerc vence, pra mim, cara, brilhante vitória do Leclerc. Pra mim, acho que ele soube fazer uma excelente administração, um excelente ritmo de corrida, né? Fez tudo que se esperava, né? Ele teve um ritmo muito melhor do que a Red Bull do Verstappen. Administrou a corrida inteira, tá? Administrou a corrida literalmente inteira. Foi uma corridaça do Leclerc, na minha humilde opinião. Esteve no local certo, na hora certa, foi oportunista. E assim, cara, pra mim é justo dizer o seguinte, cara, é pilotagem de classe, na minha opinião, do Leclerc, tá? E aí, Charles Leclerc em primeiro, Carlos Sainz em segundo, Max Verstappen em terceiro, tá? Esse resultado é provisório, tá? Esse resultado é provisório. Pode ser que, né, vamos ver como é que vai encaminhar as coisas e tudo mais, tá? Mas daqui em diante vai ser tudo mais provisório, porque não se sabe se vão retirar a punição ou se vai aplicar a punição pro Verstappen, não sei como é que vai ser essa história toda. Mas enfim, Lando Norris em quarto, Piastri em quinto. Cadê o Piastri, cara? Que eu não ouvi falar dele hoje, cara. Cara, assim, eu posso ser muito sincero com vocês. Entre Lando Norris e Piastri, eu claramente prefiro 1000 vezes o Piastri. Eu acho que ele, pra mim, tem um instinto, uma frieza. Eu acho que ele tem uma velocidade parelha ali, vai. Ele ainda é um pouco refém dessa questão desse ritmo de corrida em relação ao Lando Norris. Falta ainda ele ainda aprimorar um pouco ainda, tá? Eu ainda acho que falta um pouco, uma certa aprimoragem na minha visão dele, tá? Mas o Piastri, na minha opinião, ele tem que ter... Eu acho, assim, que às vezes tem corrida que, às vezes eu vejo, assim, que ele é muito melhor que o Lando Norris, cara. Não é muito melhor. Mas tem umas corridas também que ele desaparece, sabe? E acho que um piloto, assim, desse calibre tem que ser mais regular, na minha humilde opinião, tá? Na minha visão, ele tem que ser um piloto mais regular e tudo mais, e acho que falta talvez um pouco isso pro Piastri. Ele ficou o tempo todo aqui nessa P5 aqui e não saiu daí, velho. Não foi nem pra lá, nem pra cá, ninguém nunca ouviu falar dele, nem nada, né? Acho que falta um pouco de protagonismo ainda pro Piastri ainda, né? Claro, né? O segundo ano dele ainda, ele ainda tá finalizando o seu segundo ano de Fórmula 1, mas acho que às vezes, em certos circuitos, o Piastri parece que some, né? Então, enfim, né? O George Russell em sexto, tá? Uma excelente corrida de recuperação do Russell, tá? Eu acho, assim, que ele foi muito bem. Dado o que as Mercedes estavam indo, cara, a Mercedes estava... eu ouvi falar até na narração também, né, nos comentários da corrida, que a Mercedes no calor não estava se dando nada bem, né, e por se tratar de um tempo mais caloroso da pista hoje, o Russell foi bem, tá, eu acho que o Russell foi muito bem, conseguiu fazer uma excelente corrida de recuperação. Sérgio Pérez, assim, ali em sétimo, né, milhões de anos atrás ali do Verstappen, né, então isso é uma crítica, é uma pressão a mais esse desempenho vamos falar dele daqui a pouquinho, né, do Lawson, né, mas eu acho que isso, o Pérez vai ter que fazer muito mais que isso, cara, vai ter que fazer muito mais que isso, tá, na minha humilde opinião. Hülkenberg, excelente corrida do Hülkenberg, excelente corrida, administrada, perfeitamente administrada, muito boa a corrida dele, viu. Liam Lawson em nono, excepcional corrida do Liam Lawson, tá, pessoal? Excelente corrida do Liam Lawson, uma corrida de recuperação, se impôs, ultrapassou o Alonso, que tava bravo com ele e tudo mais, mais o que e tudo mais. Perfeito, assim, uma atuação muito boa. Se fosse piloto do dia, eu também concordaria, mas pra mim, acho que mais que justo o Leclerc ser o piloto do dia pela administração de corrida que ele fez. Mas o Liam Lawson também foi muito, muito bem mesmo. Franco Colapinto em décimo, tá? Um pontinho aí pro nosso querido Franco Colapinto. E posso dizer, de certa maneira, que é um menino muito bom, tá? A Argentina produziu um menino muito bom mesmo, tá? Eu tava me segurando, assim, para ter algum tipo de comentário sobre ele, mas é justo dizer que o Colapinto, para mim, tá superando as minhas expectativas. Eu não esperava que ele fosse tão bem assim, porque é um desempenho, assim, que, sinceramente, ó...
Parabéns, viu? E realmente, assim, acho que, né, enfim, eu gostei bastante do desempenho dele, tá? Kevin Magnussen em 11º, apesar desse resultado podre do Magnussen ter ficado em 12º, 11º, eu achei muito bom a corrida dele, tá? Não achei ruim, tá? O Gasly em 12º, tá? Também boa corrida dele. O Alonso também, discreto, final de semana dele, verdade, né? Mas é isso, né? É isso que a Aston Martin se tornou, né, cara? É isso que a Aston Martin se tornou. 13º. 14º de Tsunoda, né? Que rodou sozinho, tá sentindo a pressão. Sei não, eu acho que ele até falou, né? Que se emocionou muito que vai ter saudade do Daniel Ricciardo. Eu acho que vai ter mesmo, né? Porque esse Liam Lawson aí, meu amigo, cara é diferenciado, velho. Cara é diferenciado. Lance Stroll em 15º, tá? Nem tem nem nada que dizer dessa aberração. 16º, Alexander Albon, né? É outro também que, meu amigo, é o seguinte, ó. Eu não quero sacramentar nada, não. Mas, pra mim, o Alexander Albon tem que se impor mais, velho. Porque, pra mim, fica bem claro, assim, ele fez um 2023 muito bom. Eu vejo muitas pessoas falando isso, né? Ele fez um excelente 2023 e tudo, que tirava leite de pedra do seu Williams. Será mesmo? Será que ele tirava mesmo esse leite de pedra da Williams? Ou é que ele tinha um poço de incompetência como companheiro de equipe? Fica a dúvida, né? E acho que meio que até o exato instante ele está se mostrando que era mais porque ele tinha um poço de companheiro de equipe muito ruim antigamente, né, com o Logan Sargent, né, mas enfim, né. Valtteri Bottas em 17º, né, nada para incrementar sobre a Sauber, né, nesse caso. Esteban Ocon, corrida totalmente prejudicada do Ocon após o toque na primeira volta, né, muito prejudicada a corrida dele. Diogo Anil em 19º, rodou sozinho na curva 1. Eu não sei o que esse menino tá fazendo aqui até hoje, sinceramente. E o Hamilton também, né? Hamilton, final de semana para esquecer do Hamilton. Não vou jamais dizer que foi assim, quer dizer, como se diz, né? Não foi um final de semana horroroso pro Hamilton, tá, pessoal? Horroroso, né? Rodar sozinho assim é uma característica que eu não tô acostumado de ver do Hamilton, tá? O campeonato ficou o seguinte, tá, pessoal? O campeonato ficou da seguinte maneira: o Verstappen em primeiro, lembrando, né, pessoal, é resultado provisório, pode ser que mude as coisas, não sei como é que vai ser. Verstappen em primeiro com 354 pontos, Norris em segundo com 297, Leclerc em terceiro. Olha, eu tô gostando dessa atuação do Leclerc ultimamente, viu? Muito pertinho do Norris e tudo, né? 275 pontos, Piastri em quarto com 247, Sainz em quinto com 215, Hamilton em sexto com 167 pontos, Russell em sétimo com 167, oitavo Pérez com 150 pontos, Alonso com 62 pontos em nono lugar, Hülkenberg em décimo com 29 pontos, Stroll em 11º com 24 pontos, 12º Yuki Tsunoda com 22, tá? 12º lugar, 13º Alexander Albon com 12 pontos, Ricciardo em 14º, o Ricciardo agora não saiu da Fórmula 1 e tudo, né, provavelmente, né, já até fiz vídeo sobre isso, né, mas enfim, Daniel Ricciardo em 14º, também com 12 pontos, Kevin Magnussen com 8 pontos em 15º lugar no campeonato, 16º Pierre Gasly com 8, 17º Oliver Biermann em 7º, quer dizer, em 17º com 7 pontos, Franco Colapinto com 5 pontos em 18º, 19º Esteban Ocon com 5 pontos, tá? 20º lugar Liam Lawson com 2 pontos, e os incompetentes de sempre, né? Somente os dois não pontuaram até agora, Diogo Anil e Valtteri Bottas com zerados de pontos, tá? No campeonato de construtores, no entanto, no campeonato de construtores, aqui, vamos lá, gente, cadê essa porra, cara? No campeonato de construtores, cadê, gente? Aqui, achei, isso. Primeiro a McLaren com 544 pontos, Red Bull com 504 pontos, Ferrari em terceiro com 496 pontos. Eu acredito que, pelo que eu tô vendo, Ferrari acho que vai passar a Red Bull, viu? Acho que vai passar a Red Bull, tá? 496 pontos para a Ferrari, quarta a Mercedes com 344, quinto a Aston Martin com 86 pontos, sexto a Haas com 38 pontos,
Sétimo, a Racing Bulls com 36 pontos. A Williams em oitavo com 17 pontos. Em nono, a Alpine com 13. E como sempre, né, a equipezinha fantasma, né, não tem pintura no carro, amigão. Então é o seguinte, desempenho fantasma também, né? Zerada de pontos, aqui que Sauber zerada de pontos, né? Então é isso aí, pessoal. É isso que eu particularmente penso, né? Como eu falei, né? Eu particularmente penso assim que tá tudo aberto e tudo, mas enfim, né? Mas é isso aí, né? Eu acho que o campeonato tá cada vez mais pra cara do Verstappen mesmo e tudo. Acho que essa é a realidade, né? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa, como sempre eu esqueço e tal. Mas no mais é isso aí, tá, pessoal? Um fortíssimo abraço a todos e falou, é nóis.